Jornal da Alterosa. Oferecimento. Prefeitura de Belo Horizonte. PBH-APP. Solicite serviços direto do celular. E Grupo Ortep. Mais de 50 anos de experiência em controle de ponto, controle de acesso e segurança eletrônica. Um caminhão desgovernado que atingiu vários carros na tarde de hoje transformou o anel rodoviário novamente em cenário de um grave acidente. A tragédia aconteceu na altura do bairro das Indústrias, no sentido Vitória. 3 pessoas morreram. As imagens são impressionantes. Desgovernado, o caminhão carregado com areia passa como uma avalanche pelos veículos que seguem pela rodovia. Ao todo, 13 veículos entre carros e motos se envolveram no acidente. A câmera de segurança de uma empresa que fica às margens do anel rodoviário registrou o momento em que o caminhão arrasta os veículos. Acabei de presenciar aqui agora um acidente aqui no anel rodoviário. Olha o que aconteceu. Olha o meu carro. O carro da Orlando. Era o 3º carro. Quase que a carreta me rematou. Olha pra você ver o que aconteceu. Olha esse carro. Olha aqui. Olha o que aconteceu. Aqui, ó. Virou com o freio ardendo. Olha lá, é um carro em cima do outro. Tem nego machucado pra tudo que é banda aqui. O trem tá feio. Olha o que aconteceu. Cadê esse motorista? Olha lá, o tanto de carro. Não, não, velho. Nossa, Deus. Oh. Meu Jesus, tem misericórdia. 3 homens que estavam neste carro morreram. Pelo menos 4 pessoas ficaram feridas. A repórter Larissa Pimenta está no local do acidente e traz outras informações. Carol, nós ainda estamos aqui no anel rodoviário, na altura do bairro Betânia, onde foi um acidente grave que envolveu 13 veículos e um caminhão. No momento, as máquinas fazem a limpeza da pista. E ainda o mistério que está intrigando a todos aqui é onde está a vendedora ambulante que estava aqui vendendo pipocas no local, no momento do acidente. Ainda ninguém tem notícias, ninguém sabe onde está essa mulher. Eu volto com você no estúdio, Carol. O prefeito Alexandre Calil falou nas redes sociais sobre o acidente e informou que a responsabilidade do trecho é do DENIT. O órgão disse que a Via 040 é quem responde. A empresa informou que o radar está funcionando normalmente, inclusive estava ligado no momento do acidente. Como se já não bastasse tudo que estamos vivendo, mais um acidente como esse. Hoje, o governador Romeu Zema determinou o fechamento das divisas do estado para ônibus, trens de passageiros e também determinou o fechamento do comércio nos 853 municípios de Minas. Quero dizer que nós estaremos fechando as fronteiras do estado para ônibus de passageiros, para transporte de passageiros. A partir de segunda-feira, nenhum transporte de passageiros, quer seja ônibus, trens, entrarão ou sairão do estado. A questão do transporte aéreo depende de autorização federal, mas é bem provável que nos próximos dias também será suspensa em todo o estado. Os números do coronavírus em Minas Gerais não param de crescer. O estado tem 38 casos confirmados, 4.194 em investigação. 299 cidades mineiras têm casos registrados. Mais uma vez, nós alertamos e lembramos as pessoas da importância de ficar em casa. São 4.000, estou atualizando ao vivo, gente, 4.084 casos suspeitos em Minas, tá? Conforme vocês estão vendo aí no mapa. E as 2 cidades que registraram, as 3 cidades que registraram novos casos foram Mariana, Poços de Caldas e Uberaba. Então, como a gente tem dito, é importante seguir as determinações do governo para frearmos o coronavírus. Os funcionários de algumas empresas da capital estão denunciando a falta de atenção com as equipes. Centenas de pessoas trabalhando juntas. Eles não foram dispensados e não tiveram as condições de trabalho readequadas para evitar a contaminação. Para uma vez pela saúde!
manifestação é de funcionários de um call center que fica no centro de BH. Eles pedem o cancelamento das atividades, porque estão com medo de contrair o coronavírus. Jéssica é funcionária e faz um desabafo. Trabalhamos com cerca de 600 funcionários em apenas um andar, em apenas um turno. Todos os funcionários circulando ao mesmo tempo. A empresa até espalhou avisos pelos corredores, com orientações sobre higienização. Nada, gente, nada. No refeitório, a aglomeração de funcionários também preocupa. Falaram que ia colocar pausa para cada equipe para não ter aglomeração. Aglomeração aqui, ó. Pausa lanche, todo mundo um perto do outro. E este não é o único call center aqui de Belo Horizonte a nos enviar denúncias como essas que acabamos de ver. A mesma situação se repete em um outro, aqui no bairro Floresta. Essas imagens foram enviadas por telefonistas da empresa que presta serviços para as áreas de telefonia, energia e saúde. É possível ver que as cabines ficam grudadas uma na outra, enquanto a recomendação do Ministério da Saúde é que as pessoas mantenham a distância. Não tivemos as atividades, ao menos suspensas ou reduzidas, né, já que tem muitos setores aqui que são 24 horas, mas nem assim, sem contar, galera, com a questão das sujeiras que nós convivemos diariamente aqui nas nossas PAs, banheiros, álcool em gel raramente tem, ou alguém que possa nos ajudar, porque é essa situação que estamos vivendo. Essa última empresa que aparece na denúncia, a AIC, nos respondeu dizendo que está adequando as necessidades conforme o governo está orientando. A outra empresa que mostramos no início da reportagem não nos respondeu. E depois do decreto do prefeito determinando o fechamento do comércio da capital, a nossa equipe foi às ruas mostrar o comportamento das pessoas. Belo Horizonte amanheceu com jeito de feriado, lojas fechadas, centros comerciais vazios. Para cumprir o decreto municipal, mas não parar de funcionar, algumas lanchonetes improvisaram. Os lanches são entregues na parte de fora do comércio. Restaurantes aderiram ao serviço delivery e estão fazendo entregas em domicílios. Na Savassi, poucos estabelecimentos comerciais abriram as portas. A loja de chocolates foi uma delas. Um cartaz determina que apenas 5 clientes podem entrar por vez. Nessa loja, funcionários vieram trabalhar em escala reduzida. O gerente mostra um comunicado que recebeu por meio do WhatsApp. Como a gente precisa de vender, precisa continuar aberto, a gente está tentando, porque a gente tem gastos, né, o funcionário e tudo. Então, a gente veio. Só que realmente algumas lojas já abriram e outras já fecharam. Pelo decreto do prefeito, os segmentos de supermercados, drogarias e serviços na área de saúde podem manter as portas abertas, mas sem aglomeração de pessoas. A fiscalização está nas ruas. Guardas municipais orientam lojistas a atender às determinações do decreto municipal. Lotéricas e bancos mantêm um esquema de controle de entrada de clientes para evitar lotação. Os shoppings populares seguiram a determinação de fechar. Esse médico foi fazer compras no Mercado Central e encontrou muito movimento. Eu vim porque era necessário, não tinha que fazer compras, mas eu estou vendo muita gente de mais idade, que é população de risco. Aqui não estou vendo as pessoas se precavendo com álcool gel e tudo. Só em uma loja, um estabelecimento que eu fui aqui, que estava álcool gel, me ofereceram para passar na mão e tudo. No Mercado Central, um dos principais centros de compras de Belo Horizonte, algumas lojas estão com as portas fechadas, mas a maioria continua funcionando normalmente. Funcionários usam máscaras de proteção para proteger a si mesmos e também aos clientes. Mas eles relatam que o movimento já caiu cerca de 60% e o risco é de demissões, segundo o sindicato dos bares, restaurantes e hotéis. Em apenas uma semana, pelo menos 5 mil pessoas já foram demitidas. É lógico que está funcionando de forma restrita, por exemplo, bares, salão de beleza, restaurantes estão fechados,
mas para não ter desabastecimento da população, o mercado está funcionando normalmente. O cliente chegando aqui já está pedindo ir embora, nós estamos fazendo entrega também, tá? A ocupação nos hotéis da capital e interior de Minas já caiu 80% nas últimas semanas. Segundo o presidente da Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares, a expectativa do setor é de um cenário ainda pior nos próximos meses. Nós estamos aguardando um posicionamento mais firme, mais forte, tanto do governo do estado como da prefeitura. O prefeito sinalizou, dando um prazo para pagamento a partir de agosto, parcelando a dívida, tanto de ISS, mas o IPTU, que era a nossa grande expectativa, o IPTU do comércio, não haverá isenção, pelo que o prefeito informou no seu Twitter. Nós queremos a isenção do IPTU, pelo menos nesse período fechado, nesse período grave que vamos atravessar. A partir de amanhã, o metrô de Belo Horizonte vai operar somente de 6 às 9 da manhã e de 4h30 da tarde às 8 da noite. De segunda a sexta-feira, esse intervalo vai ser de 10 minutos entre as viagens. Nos fins de semana, o espaço vai ser de 20 minutos. E atenção, motoristas! Em função das medidas contra o coronavírus, o Conselho Nacional de Trânsito suspendeu vários prazos de serviços por tempo indeterminado. A medida vale para a renovação da habilitação, solicitação da habilitação definitiva, defesas e recursos de multas, suspensão e cassação do direito de dirigir, além da transferência de propriedade e vistorias. O Detran suspendeu todos os serviços presenciais na sede do departamento, na Avenida João Pinheiro e na Gameleira, em Belo Horizonte. O telefone 155 está disponível para dúvidas sobre habilitação, veículos e infrações. O governador de Minas está se preparando para que os alunos da rede de ensino estadual possam estudar e fazer as atividades dentro de casa. As escolas, como eu já havia informado, estão com as aulas suspensas, de forma que as crianças sejam preservadas. As crianças estarão estudando, elas só não estarão tendo aula presencial, é bom lembrar. Aquelas que têm internet em casa poderão fazer o acompanhamento através dela, e aquelas que não têm, será fornecido o material físico na escola semanalmente. A criança vai lá, pega esse material e na semana seguinte devolve o mesmo completo, preenchido, e pega o seguinte. Algumas servidoras das escolas estarão lá sempre para poder estar fazendo esse trabalho. Começa na segunda-feira a vacinação nacional contra a gripe. Os primeiros a receberem as doses vão ser os idosos, mas o Ministério da Saúde fez uma série de recomendações visando conter o coronavírus. A primeira fase da vacinação é destinada aos idosos e trabalhadores da saúde, os grupos mais vulneráveis ao vírus da gripe. Para evitar aglomerações e reduzir o risco de transmissão do coronavírus durante a campanha, o Ministério da Saúde fez várias recomendações aos municípios, que terão autonomia para definir quais medidas serão implantadas. Uma delas é aumentar o horário de funcionamento das unidades básicas de saúde e oferecer a vacinação em locais abertos e ventilados. A vacina da influenza não combate o Covid-19, mas é muito importante para a prevenção de outros tipos de vírus. Não há uma relação direta, são dois vírus diferentes. A imunidade que você desenvolve com a vacina da influenza não é uma imunidade que também confira proteção para o coronavírus. Mas a grande vantagem é porque as pessoas elas poderão se adoecer com dois vírus, às vezes simultaneamente, às vezes sequencialmente, e isso traz uma sobrecarga muito importante para o organismo, principalmente para indivíduos mais idosos ou com muitas debilidades. Então, com a vacina, você pelo menos se previne de uma infecção e, eventualmente, se tiver o coronavírus, por exemplo, você não vai ter, vamos dizer assim, o desgaste de ter combatido uma outra infecção, muitas vezes severa, como a gripe. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, a meta da campanha é imunizar 90% do público prioritário em Minas Gerais, ou seja, cerca de 7 milhões de pessoas. Aqui em Belo Horizonte, a Prefeitura vai abrir postos extras fora das unidades de saúde em locais como centros comunitários, escola e farmácias, ampliando os locais de vacinação.
Os locais estão disponíveis no portal da Prefeitura. Uma outra estratégia é a abertura dos 152 centros de saúde no sábado que vem, dia 28 de março, para vacinar exclusivamente a população acima de 60 anos. Nas unidades abertas vão ter mais salas de vacinas para evitar a concentração de pessoas em um único espaço. Então, gente, não corram para o posto de saúde, não é preciso se aglomerar, ok? Cloroquina, já ouviu esse nome? Está um falatório danado, né? Mas presta atenção. Os médicos infectologistas afirmam que não existe no mundo nenhum estudo científico comprovando a eficácia do uso do medicamento da malária para combater o coronavírus. E mais, eles informam que o uso deste medicamento é restrito e ele é altamente tóxico. Portanto, muita calma, gente, inclusive com as informações que recebemos aí por WhatsApp. Procurem sempre as fontes oficiais para se orientarem. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Para conter e evitar a contaminação pelo Covid-19, o Polo Calçadista do Centro-Oeste Mineiro deu férias coletivas para os funcionários. A região tem 800 fábricas em 11 cidades. Boa parte das máquinas já está desligada. Por causa da pandemia de Covid-19, 160 funcionários desta fábrica de calçados em Nova Serrana entraram em férias coletivas. Os poucos que ainda continuam trabalhando também vão para casa. Pegou todos nós de surpresa e prejudicial para nós, né? Para a fábrica também, para as indústrias. Entendeu? E vamos ver, né? Nesta fábrica são produzidos cerca de 2.000 pares de calçados diariamente e o faturamento chega a 2 milhões de reais por mês. O dono diz que já contabiliza os prejuízos dos últimos dias. Eu acredito que entre produtos parados, prorrogação de títulos, isso vai envolver em torno de 3 milhões e meio na totalização. Todas estas caixas estão prontas para serem enviadas para várias partes do Brasil, mas por enquanto elas não vão sair deste galpão, já que os compradores decidiram adiar o recebimento das mercadorias. O coronavírus afetou também os negócios no exterior. Nós enviamos 2 pedidos para a Argentina essa semana. Estamos correndo o risco de ficar parado na fronteira, em torno de 10 mil pares. Estava em processo de produção agora para outro cliente argentino, 8 mil pares. Eles já nos fizeram comunicado pedindo prorrogação. Os sindicatos das empresas e dos trabalhadores fizeram um acordo de convenção coletiva. Hoje a gente está com volume de pedidos prontos na fábrica na casa de 12 mil pares. Então, diante desse cenário, o melhor a fazer foi dar férias coletivas, não tinha mais o que fazer. O outono começou hoje e com ele também vem as doenças respiratórias que já acometem tanta gente e exigem atenção. Agora, com o coronavírus, vale a pena redobrar os cuidados. Larice sofre com doenças respiratórias desde a infância e é no outono que as crises aumentam. Sinusite, tenho asma e bronquite. Eu passo muito mal, aumenta as crises. É um problema na vida de quem tem essa doença. Com a pandemia do coronavírus e por fazer parte do grupo de risco, a modelo redobrou os cuidados. Passei a lavar as mãos mais, né? Evitar sair de casa. É isso que eu estou fazendo. Os casos de doenças respiratórias, gripe, resfriado, rinite, sinusite se intensificam nos meses de março a julho. Em meio à pandemia do novo coronavírus, quem sofre com todos esses problemas fica mais vulnerável ao Covid-19. A tendência é você ter menos chuvas e o ar ficar mais seco. Quando as pessoas respiram um ar mais seco, há naturalmente uma irritação das vias aéreas, do nariz, da garganta. E essa irritação, essa inflamação, pela própria secura, facilita muito as infecções. Então o vírus chega à orofaringe, chega ao nariz e consegue se multiplicar com muito mais facilidade. O infectologista dá dicas de como se prevenir. Uma hidratação adequada mantém as mucosas mais úmidas. Se você tiver períodos muito secos, vale a pena irrigar as narinas com soro fisiológico, com esse objetivo também. Além disso, você pode evitar de ficar em ambientes muito aglomerados e fechados. Então, você pode optar para frequentar ambientes mais bem ventilados, onde o ar circula. Se você com frequência higieniza as mãos,
quando principalmente em locais públicos frequentados por pessoas diversas e desconhecidas, você previne essa forma de transmissão muito eficiente, que, repito, são as mãos das pessoas que tocam superfícies contaminadas. Céu encoberto com pancadas de chuva e trovoadas no Triângulo Mineiro, Sul, Zona da Mata e região metropolitana. Nas outras áreas, o céu segue parcialmente nublado com pancadas de chuva isoladas. Em BH, mínima de 18 e máxima de 25 graus. Em Formiga, os termômetros ficam entre 17 e 33. Oscilam dos 17 aos 25 em Rio Pombo. Vão dos 12 aos 24 em Ouro Fino. E em Montes Claros, mínima de 18 e máxima de 33 graus. Eu volto já. Produtos como álcool em gel e desinfetantes não precisam mais passar por autorização da Anvisa. E os produtores de Minas Gerais estão se unindo para poder produzir álcool em gel. Eles vão encaminhar para uma indústria química de Uberlândia e vão distribuir para os hospitais Polícia Militar do Estado, do Triângulo Mineiro. Bom, a gente fica por aqui, nós ficamos por aqui. E agora, um último recado. Não se esqueçam que o fim de semana, gente, é de reclusão, é de isolamento, ok? Deixa para depois o churrasco com os amigos e o almoço na casa da vovó. É hora de proteger a sua saúde, proteger a você e quem você ama. Tchau. Jornal da Alterosa. Oferecimento: Prefeitura de Belo